Sim, só bate quem é. Mas é que na verdade a enquete ela vem para um outro debate, tá? A gente analisa resultado, a gente analisa trabalho. Porque, por exemplo... No Grêmio não tem nada, né? Depende. Nem resultado, nem trabalho. A gente quem? Sabe por quê? Porque o torcedor do Grêmio analisa o resultado. O torcedor analisa o resultado. Tá, o que tem no Grêmio? Não, perfeito. Mas eu quero dizer o seguinte, tá? Ele ganha hoje, tá? Beleza. Então ele ganha... Vou pegar em cima do que o Pedro falou. O resultado, né, encaminha a saída dele ou não. Sim ou não? Sim. Ou seja, se ele perder, ele tem que ser demitido. É isso que tu... Porque não tem trabalho e não tem resultado. Não, perfeito. Tem nada. Beleza, mas se ele ganhar, então ele não tem que ser demitido. Ou seja, tu tem convicção Não, do trabalho dele. Não é que tá. Não, ele tem que ser. Não conta hoje para nada. Só conta pro ruim. Se ele não ganhar, ele tem que estar fora. É uma leitura. Se ele ganhar, não foi mais que obrigação. Não, mas é que aí que tá. Tudo bem, eu sei que ele faz a obrigação. Eu sei que ele faz a obrigação e eu concordo contigo. Só que a questão é a seguinte, eu acho assim, ó, se tem convicção no trabalho do cara, não interessa o resultado. Ó, esse trabalho lá na frente ele vai dar fruto. Então segura o cara. Mas não teve convicção. sabe por quê? Claro que Por interessa. conta da fragilidade. Eu vou citar de novo um jogo do ano passado do Internacional contra o Tomayapo, tá? O Inter vinha no embalo, o Inter não conseguiu ganhar do time mais fraco, eu já vi presencialmente. 0-0 na Copa Sul-Americana. Talvez hoje tu veja mais fraco. Talvez hoje tu veja mais fraco. Talvez hoje consiga ver, mas 0-0 na Copa Sul-Americana. E mesmo, teve um resultado que contra o Tomayapo é desfavorável, como se fosse uma derrota. Mas se o Grêmio, por exemplo, vencer 1-0, lá aos 42 do segundo tempo, um gol de Chiripa, o sinal de alerta não é demitido porque é meio delicado demitir numa vitória, mas não tem nenhuma dúvida que interfere sim na sequência. O desempenho, o resultado hoje é o principal, mas o desempenho ele precisa estar ligado, porque tu vai pensar o seguinte, olha só, se não consegue jogar bem contra o Atlético Grau, vai jogar bem contra quem? O sinal de alerta que já está ligado, ele vai se estender, ele vai ficar cada vez mais ativo. Além da votação da enquete, tá? A continuidade de Quinteiros passa por hoje, nosso YouTube lá, né? Os donos da bola e vote. Por exemplo, aqui, ó, o Alexandre Chagas Vieira Júnior, ele diz o seguinte: a única coisa que esse jogo vai dizer hoje é se os caras querem derrubar o treinador ou não. Também é uma boa tese, né? No sentido de se eles acreditam também no trabalho do treinador, se estão correndo pelo torcedor e tudo mais. E o torcedor que for hoje vai pra cobrar. Então o Grêmio que trata de fazer o golzinho logo. Não, tem uma galera falando sobre isso. Peraí, como é o nome desse cara aí? Alexandre Chagas Vieira Júnior. Alexandre Chagas de Vieira Júnior. Vieira Júnior. Vieira Júnior. Nome de diplomata. Muito bom o nome, hein? Ó, parabéns, velho. Tô falando muito sério. Baita leitura. Não, só que eu acho que isso não está acontecendo. O Grêmio está correndo. Não, O Grêmio está correndo. Não, O Grêmio está correndo. Tu acha que os jogadores querem derrubar o Quinteiros? Esse é o problema do Grêmio. Não é esse o problema. Eu não sei, a leitura do torcedor é uma leitura. Não, tá, é uma respeitável, leitura, é uma às leitura vezes, respeitável. mas que às não vezes é, uma não leitura está respeitável. acontecendo isso. Não. tá Eu acontecendo respeito isso. a leitura, mas eu preciso discordar. Porque senão a gente simplifica a tese. A gente acha que simplesmente o problema do Grêmio é os jogadores não gostam do treinador e não correm por isso. Claro que não. Mas é um ingrediente. Mas o meu xará aqui, ele não tá querendo dizer que tem que derrubar o treinador porque os caras não gostam do treinador. Mas é um ingrediente. Mas é um ingrediente, sabe por quê? Claro que sim. Tipo assim, ó, não, a gente confia no trabalho do cara, a gente vai correr pelo cara e a gente vai fazer a coisa funcionar. Entendeu? Porque a gente tá entendendo o trabalho dele, porque a gente acha que lá na frente vai dar resultado. Se os caras não correrem pelo Quinteiros hoje, como tá dizendo que o Alexandre, eu acho que tem uma leitura mas assim. mas olhando os jogos, claro Na que minha tem. opinião, Bruno, a Apartando o leitura cara. mais errada que se pode fazer nesse momento a respeito do Grêmio, a mais equivocada, é dizer que falta garra. É isso É aí. a pior leitura Tá, mas possível. a garra não quer dizer que a garra não tem relação com o que o nosso telespectador falou, cara. Os jogadores não estão garra. querendo derrubar o treinador Tem a ver pelo com simples garra. fato de que se enxerga que os caras querem mesmo. O problema do Grêmio é um problema combinado de organização, de identidade de jogo, sim, eu continuo batendo nessa tecla, Falta e de qualidade. de qualidade. É uma combinação. O Grêmio não é um time que deixa as coisas para trás. Tanto que em jogos
terríveis em termos de organização, de qualidade, jogo só de balão. O Grêmio foi lá aos 49, 50 e conseguiu alguma coisa contra a Atlético e tal, que o goleiro ajudou. E contra o São Raimundo e outros jogos do Campeonato Brasileiro. Contra o Ceará não conseguiu. Contra o Atlético foi assim. Contra o Ceará não conseguiu. Mas criou, né? Mas ali... Tá. Mas ali... Não tem a ver com garra. Mas aos 51 do segundo tava o goleiro lá para tentar cabecear uma bola, tá? O que eu quero dizer, Bruno, é que o problema de garra e de vontade não é uma leitura correta nesse momento. A leitura do Grêmio, dos problemas do Grêmio, os problemas do Grêmio são outros. É que assim, ó, Guimarães, eu concordo e eu acho que a gente precisa dizer o seguinte, ó. Esse time do Grêmio, quando eu digo que não é só o treinador, que falta qualidade, trocando o Quinteiros e chegando outro técnico, o Grêmio vai continuar com vários problemas. Mas é óbvio que hoje o principal problema é o Quinteiros, porque esse time do Grêmio deveria estar produzindo muito mais. Porque o time do Grêmio passa trabalho contra o Ceará, contra o Atlético, contra o São Raimundo, contra o Esportivo Luquenho e provavelmente hoje, infelizmente, vai passar trabalho também. Então, eu já dei alguns, digamos assim, alguns limites para o trabalho do Quinteiros, né? Ele teve tempo para treinar na data FIFA, o Grêmio voltou jogando a mesma coisa. Ele pegou o Esportivo Luquenho, o Grêmio não jogou nada. Ele teve tempo de novo, o Grêmio não jogou nada. Então, hoje, contra um adversário tão fraco jogando na arena, o Grêmio é obrigado a apresentar uma melhora considerável e ganhar o jogo com enorme tranquilidade. Se isso não acontecer, eu não sei o que vão esperar para trocar o técnico. Deixa eu te dizer o seguinte, Bruno. Se a direção do Grêmio espera o jogo de hoje e o resultado e desempenho do jogo de hoje para avaliar a continuidade do Quinteiros, isso é um erro crasso. Um erro crasso. Não é questão de avaliar. Calma, deixa eu terminar. Não, são duas coisas Deixa eu diferentes. terminar. O jogo de hoje, tu parte de uma premissa que o Grêmio vai não só vencer, como vai golear. E se o Grêmio golear, tocar 5, 6 no Atlético Grau, para o Grêmio e para a direção que ainda tem dúvidas sobre o trabalho do Quinteiros, seria o pior resultado possível, porque tu só vai adiar uma decisão que tu vai tomar ali na frente. Final de semana tem o Flamengo. Então o senhor desistiu do Quinteiros. Sim, o jogo de hoje, torcida já. o jogo de hoje, ele só serve para demitir o Quinteiros se o Grêmio não vencer e convencer, se o Grêmio tomar uma paulada do Atlético Grau. O jogo de hoje, se o Grêmio não vencer o Atlético Grau, o Quinteiros cai. E aí que entra o meu ponto. Por que a direção está esperando o jogo de hoje? Por que está esperando o jogo de hoje? Eu vou te dar Se tem essa convicção, por que não mudou antes? Vai esperar o Flamengo no final de semana? Mas não tem quem contratar, querido. Não tem quem contratar. Como que não? Só tem o Mano Menezes. Como que não, E o Ribeiro? Mano Menezes tem parte de grande rejeição. Mas quer ver uma coisa? Mas isso que o Gaba está falando está correto, sabe por quê? Porque se o Grêmio golear ou se o Grêmio convencer, e o entre aspas tem que ficar bem destacado aqui, talvez seja pela fragilidade do adversário e não pela melhora do Grêmio. Talvez não Gente, pela fragilidade. O jogo de hoje... Aí vai se iludir e vai adiar uma tomada de decisão. Qualquer que seja o resultado favorável, o jogo de hoje não convence nada, gente. Não é um convencimento. Só o inverso, Guimarães. Só o inverso. O Gamba tá certo quando ele, resumidamente, fala o seguinte... Tá em se perder. Aí tá, resumidamente fala o seguinte. O jogo de hoje, para o Grêmio, no jogo de hoje, o Grêmio ou faz a obrigação, independente, a obrigação pode ser 8 ou pode ser 2. Um já não é obrigação, um já é dificuldade. Ou faz a obrigação, ou só tem a perder. É que se fizer a obrigação, tiver uma melhora, já é algo considerável, levando em conta a régua baixíssima que o Grêmio estava apresentando. E se perder, eu quero dizer uma coisa sobre o que o Ribeiro falou. Mas aqui não tem melhora, o adversário é muito fraco. Qualquer coisa é melhora, beleza, entendeu? ok. Mas é que se não apresentar nem isso, daí tem que sair. Olha o que o Ribeiro falou, vocês não prestaram atenção e foi muito importante, tá? Hoje não tem treinador no mercado. E aí alguém vai dizer, como não? Tem o Dorival. Acabou de ir pro esporte. Vamos colocar os pés. Acabou de ir pro esporte. Eu vi a TNT Esportes aqui colocar, não? Não. Eu vi uma coisa assim, mas é fake. É fake? Tá. Pior que parecia mesmo. Era uma... Está cada vez mais parecendo real. Eu preciso ir na Nicole, cara. Presta atenção. Hoje a torcida do Grêmio está dizendo, quando eu digo para a torcida do Grêmio não tem opções no mercado, a torcida vai dizer, é louco? Coloca o Dorival. É óbvio que eu quero o Dorival. Dorival é o melhor técnico do mercado. Só que lembrem o que aconteceu ano passado.
Ano passado a gente dizia assim, ó, tira o Renato e coloca o Tite. Sabe o que aconteceu? O Tite não quis. Vocês acham que o Dorival quer o Grêmio? Nicole Ovic, vem pra cá, escala Grêmio e Atlético Grau pra gente. Boa tarde, Nick, tudo bem? Tudo bem, Gamba? Boa tarde pra ti e pra todos que acompanham o Donos da Bola. Vamos projetar então os dois times para esse confronto de hoje à noite, que tem uma projeção de público de 16 mil torcedores na arena. O Grêmio que tem a ausência de Amuso por conta do protocolo de concussão da FIFA, né, pelo choque de cabeça no jogo contra o Ceará, tá fora hoje. Também há dúvida sobre a possibilidade da volta de Martin Bright White. Vamos escalar então o time de Gustavo Quinteiros na tela para vocês, com Thiago Volpe no gol, João Pedro na lateral direita, a dupla de zaga Gemerson e Wagner Leonardo e Lucas Esteves na lateral esquerda. Abre no meio-campo Vidia Sante, depois Edenilson Cristaldo, mais à frente Christian Oliveira. E aí a dúvida também na ponta esquerda, Monsalve, Aravena ou Pavon. E mais à frente Arezzo deve ser de titular, mas a gente também coloca como dúvida o Martin Bright White. E o Atlético Grau, que é o 9º colocado do Campeonato Paraguai e perdeu em casa na estreia da Sul-Americana para o Godoy Cruz, também está na tela com Patrício Álvares, Jeremy Roisteng na lateral direita, Tapia e Daniel Franco, a dupla de zaga, Eusar Rodas na lateral esquerda. No meio de campo, Diego Soto, depois Rafael Guardeiras e Neri Bandeira. Lá na frente, Juan Garro, Aldair Vasquez e a dúvida do time, que pode ter também como Jael Herrera como titular. E terminando o ataque então do time peruano, Thomas também ali na frente é o seu time do Atlético Grau para hoje à noite. Lembrando que vocês acompanham todos os detalhes da partida na Rádio Bandeirantes, no Sport Band RS no YouTube. Daqui a pouco a gente vai continuar falando de Copa Sul-Americana, de Grêmio, de Inter, mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu sabia que o Instituto Rio Grandense... Repito, só terá importância diante da dificuldade. E vou dar um outro cenário, tá? Bem. Como é que é o nome do rapaz? Maleba... Qual rapaz do Grau? Diferente do Grau, né? Bota aqui, Maleba... na escalação? Bota aqui a escalação do Grau aqui. Maleba... Deixa eu ver. É um nome diferente, né? Quem? Ali, ó. Cadê uma... Não tem Maleba Neri nenhum. Bandeira... Não tem Maleba nenhum, cara. Sandoval, Garro, Bandeira. Não, mas não... Não tem Maleba nenhum. Então não tem uma Maleba. O Grêmio é que tá numa maleba. Só para desvendar o Atlético O Grêmio Grau, é que tá numa maleba, é isso que ele quis dizer, o Ribeiro. O Grêmio tá numa maleba. O Neri Bandeira jogou o último jogo aberto pela esquerda. É um 4-2-3-1, dois volantes bem fixos, linha abaixo, os laterais, eles dependendo do jogo apoiam, hoje eu acho que não vai apoiar. E o escape vai ser principalmente com esse rapaz da direita ali, que é o Juan Garro. Cara, o goleiro... Eu tenho certeza que tu estudou, porque tu é o Claro, pior, ele trabalha com isso, né, cara? Mas que Eu que não trabalho. Mas que parece um xalalá, mas que parece um Big Mas que parece um Big... Parece, eu vou dizer aqui, ó. Olha, eu vou dizer assim, ó. O Neri Bandeira é o centro desse time. Jogou aberto pela esquerda no último jogo. Tanto o Rodas Ele viu o quanto último jogo, o Rostar, eles vão ficar O mais capitão parados. é o Daniel Franco, que não é, aquele é um argentino. O goleiro é cobrador de pênaltis, o Patrício Álvares. E o contra-ataque é bem puxado pelo tentativa com o ali, Eu ó. sei que Tem o o Angel Garro. Comiso trabalhou com Wagner Moura e Narcos. E o ex-goleiro, o Angel Comiso, cara. Vocês estão de brincadeira Ele com a é um torcida do Grêmio. pivô, Não, na moral. entendeu? Cara, parece ser um xalalá, entendeu? Mas como tu é tu, se fosse o outro, parecia um Porque Big o Dog. Grêmio, cara, ô Bruno, quem tá de brincadeira com a torcida do Grêmio é o próprio Grêmio, Bruno. Não, esse time não existe, né? Tá, deixa eu dizer uma coisa pra bom, vocês então. aqui. Vai, se ganhar. O time Não, que aí o que Inter tá. empatou em 0x0 no Aí Brasil é também que não tá. Tu acha que existia. esse time existe, Pedro? Tá aí, vai o jogo de hoje. Não, tu acha que eles têm alguma qualidade? Olha, cara, o Grêmio é que não tem qualidade. Então, O exatamente. problema é o Grêmio, cara. Obrigado, tô Pedro, concordando. obrigado olha a só. fazer os mais Olha só, velhos. agora vão falando- Mas entender. o Grêmio não joga Os mais velhos sozinho. vão Falando- entender. falando- Tem bem 11 do sério, outro tá? lado, tem 11 do outro lado. Pedro, Não tu tá tem 11 do outro respeitando. lado. O problema é o Grêmio. Se o Grêmio jogar contra a Pony, o Grêmio se Bruno, atrapalha. Vocês estão ridicularizando o Atlético Grau. Não, eu não. Não, eu tô mesmo. Cara, Eu tô mesmo. Os Eu caras- não. Os Não caras esquece vão que a fazer gente maior também grau falou a aqui mesma no coisa. campo, velho. Não esquece, por favor. Eu não tô Bruno Soares, ridicularizando, que a cara, gente, tô falando eu bem acho que é sério uma, aqui. eu também acho que é muito fraco. Acho muito, tô falando bem sério. Então. É muito fraco. Então. Só que eu fiz a mesma coisa, eu falo por mim. Eu fiz a mesma É coisa. melhor que o Atlético? Eu fiz a mesma coisa com relação ao São Raimundo de É melhor Roraima, que o São tá? Raimundo? Não te esquece disso. Só um pouquinho. Eu tô fiz louco, a mesma coisa com relação ao São Raimundo de Roraima. Eu acho que a gente tem que dizer que é muito fraco. E é. É bem fraco mesmo. Os caras não têm trajetória, tem jogadores bem veteranos, falando né? Mas a gente fez o mesmo
contra o São Não, mas Raimundo daí é de o Grêmio, Roraima. querido, daí é outra coisa. Não, é que Quanto assim, é que ó, foi o primeiro jogo do Grauzinho? Do Grau? O Grau perdeu o primeiro Perdeu jogo, em né? casa ou perdeu lá? é que assim, ó, vamos lá, vamos dividir as coisas, gente. Foi Vocês 2 a 0 botaram o na jogo com o tela, Godoy Cruz. vocês botaram na tela a escalação do Atlético Grau. Esse time não existe. Não existe. Ah, o Grêmio se atrapalhou. Ok, daí então agora nós vamos falar do Grêmio. E o São Raimundo São existiu? coisas diferentes. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não, ó. não vamos transformar esse time em um time de qualidade para daqui a pouco dizer, ah, não. Eu vou dizer, Ninguém eu vou disse dizer isso. pra Ninguém vocês. disse, estamos discordando. Não, o Pedro falou, não vou desrespeitar o Atlético Grau. Não, como que não, Pedro? Mas o Aqui, ó, Grêmio só não um me pouquinho. deixa. O cara, se o Grêmio Mas daí é o Grêmio, Pedro, Se o Grêmio é outra me de- coisa. Tá, mas o Grêmio Pedro. não joga Analisa sozinho. São analisa 11 contra joga, 11. quanto esse time joga sozinho. Então tá. Analisa Tá legal. separado. Tá bom, então. Analisa separado. Daqui a pouco nós vamos começar a dizer que esse time joga bola e o Grêmio vai ter dificuldade. O Grêmio tem dificuldade por ele mesmo, não é pelo Atlético tá Grau, bom, então. pelo São Raimundo, pelo Atlético. O time do Atlético não existe também. Olha o que o goleiro fez, o Grêmio passou graças ao goleiro. O Grêmio coloca as suas dificuldades, não são os adversários. Não, só tudo bem. Tá louco. Só que tem o seguinte, eu vou... Eu tenho vou medo dar- do Atlético Grau pra Não é medo. Não, eu larguei. É respeito. Não tem que respeitar ninguém, cara. E não é só a vitória, bom. Guimarães. Se o Grêmio tiver dificuldades para vencer 1-0, até um 2-0 jogando mal, não vai adiantar com a torcida, É, eu acho isso também. tá? O Grêmio hoje ele não pode ter dificuldades. Um golzinho cedo já, sabe, já alivia a galera, porque o torcedor que for hoje ele vai para cobrar. Quer falar com o Quinteiro? Tá do teu lado aí, ó. Meu bruxo. Fecha ali, fecha O ali. Grêmio vai ter dificuldades. Fecha Meu ali. bruxo, não, eu confio em ti, meu bruxo. Hoje, ó, tu já me deixou na mão Cara, é muito bom no final de semana, né? Apostei tudo em ti, ó, só me quebrei. Hoje não. Vai com o esqueminha um pouquinho mais ofensivo, entendeu? Faz um golzinho logo no início. Pega os teus caras, os atacantes, diz assim, ó, perdedores de gol. Chega! Geração perdedora de gol. Chega! Tu sabe qual é o maior retrato do Grêmio do Quinteiros? Tu sabe qual é o maior simbolismo hoje, horas antes do jogo? É nós aqui, num consenso, chegarmos à conclusão que o Grêmio pode, e não é nenhum absurdo, enfrentar dificuldades no jogo de hoje à noite. Não, eu acho difícil, Pode. Pode. Ninguém Pode, aqui confia Se que fosse o Grêmio lá- vai vencer com facilidade. Se fosse lá- E tem razão o Bruno, é menos pelo Atlético Grau Sim, claro. e só pelo Grêmio. Isso por si só já é um absurdo, Ribeiro. Se fosse lá Isso no por si Peru- só já é um absurdo. Se fosse lá Acho do difícil, Peru, Gamba. eu Acho concordaria com difícil. Não é você. difícil. Hoje é difícil, A cara. gente- Não tem como. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês não conhecem o Grêmio, tá? Ou não estão vendo o Grêmio. Ou não estão, Ou não estão vendo. ou Isso é vocês forte, não hein? estão conhecendo o Grêmio, melhor isso dizendo. é forte, Porque hein? vocês são os profissionais experientes e competentes, mas neste momento vocês não estão conseguindo conhecer o Grêmio. Tu Neste acabou momento. de dizer que o Sabe adversário por quê? não existe, que é fraquíssimo. Não existe mesmo. Só que o problema do Grêmio é que ele se atrapalha contra qualquer adversário. Não dá pra acreditar, não. Eu não sei se vocês lembram É que a do tese Grêmio do contra o Bruno, a Atlético. tese do Bruno falando sobre o fato do Atlético Grau não existir, só reforça a fragilidade do Grêmio. Vê se vocês não estão entendendo. É isso aí. O time do Grêmio consegue colocar isso. dificuldade pra si. Não é um adversário que coloca. O jogo contra o Atlético, o Ribeiro, tu tava do meu lado fazendo o jogo. Sim, Ribeiro. com o Barbiol, Foi né? cara, foi uma M o jogo. Agora, o Grêmio não acertava qual é nada. o grau de dificuldade que vocês acham que vai ter? Que hoje? pergunta perspicaz. Qual o grau de dificuldade? Outra coisa, tá? Eu vou te dar o Se grau de existe dificuldade. jogo propício para promover mudança na comissão técnica, é um jogo como o de hoje. É claro. Se existe jogo propício para a direção do Grêmio tomar uma decisão sem medo de ser julgada pela consequência, É hoje. é um jogo de hoje. É, com certeza É é. o jogo de hoje. É vencer sem convencer, é não conseguir vencer, é perder para o Atlético Não é Grau. possível. Mas a direção não quer demitir. Não é impossível, Ribeiro. Não é hoje, não. Não é Bah, eu impossível, aposto Ribeiro. Eu aposto É contigo, Gamba, que hoje... Eu não tenho O Grêmio- essa o Grêmio confiança no Grêmio. mesmo que Eu não tenha- tenho. Mesmo que tenha algum tipo de dificuldade, não acontece nada, porque o Grêmio vai vencer o jogo de hoje. Agora assim, ó, se o Grêmio... Não acredito em outra coisa. pra demitir Guimarães, se o Grêmio Quinteiros- venceu o Atlético Bah. Grau, como venceu o Atlético Mineiro, o Quinteiros cai. Não. É que não Acho tem que como não. 2-1, Não cai. Acho que não. dois Um gol a um. tomado. Acho Um que gol não. tomado. Não cai. Sem Mas saber é como que- ganhou o não jogo. cai, Mas é não que cai, como não não cai. tem como O acontecer. Grêmio toma gol todo Aí jogo. você né? só reforça a minha tese, que o Cara, jogo só serve para iludir a direção Mas do é Grêmio, que é o trabalho Grau, é bom. Não é o Mineiro. Mas Ribeiro, é o Grêmio Grau. toma gol Por todo isso- jogo. Vai jogar como Cara, Por Mineiro. isso, deixa eu te dizer o uma coisa. agravante é esse. Gamba, deixa eu te Fazer dizer um uma grau, coisa. tu acha? Não é questão Grau, de... meu braço. Não é questão de iludir a direção.
A direção já está iludida. A direção não quer a demissão do Quinteiros. Claro, porque é a mais direção, grave. Diego. a direção quer mais a grave continuidade do Quinteiros. A direção só demite o Quinteiros hoje se ela for, entre aspas, obrigada a demitir o Quinteiros. isso aí. Que é uma derrota em casa para um time que não existe. Não, Aí não é ela só vai derrota. se obrigar a demitir o Quinteiros. Não pode ser só derrota, Agora, Bruno. se ganhar... Mas deixa não pode ser só Deixa eu te derrota. fazer uma pergunta, Não Galo. pode. Tu assistiu o Grêmio e Esportivo Luquenho? Sim. Eu fiquei constrangido vendo o jogo. Grêmio e Atlético Mineiro, eu fiquei constrangido. O jogo terminou com uma guerra. Graças ao Volpe, o Grêmio não E tomou uma Grêmio só vai goleada na arena. e Grêmio Atlético. Então, quais foram os discursos depois desses jogos da diretoria? O seguinte, gente, Sabe o que dia é trabalho hoje, é inicial, o treinador chegou agora, é a primeira experiência dele no futebol brasileiro, os jogadores chegaram esse ano. Sabe que dia é hoje, né? Só pra terminar, Pedro. Tá bom. Em meio ao Campeonato Gaúcho. Então a gente precisa ter paciência e é melhor corrigir os problemas vencendo. Então esse é o discurso da diretoria. Se vencer hoje, vai seguir na mesma batida. Se perder, se ela demitir, é por obrigação. Mas é um falso convencimento. Concordo. É um falso concordo. convencimento. Estou fazendo uma leitura, Perfeito. não concordo. O que o torcedor vai olhar hoje, o torcedor que for à arena, o que ele espera minimamente? Desempenho. Desempenho, Ele vai pro desempenho. Só que, e vitória por tranquila. um placar elástico, Vitória tranquila. sem sofrimento. Ribeiro, o mínimo que o Grêmio tem que apresentar para a torcida hoje é isso. Qualquer coisa que não seja isso, só aumenta a pressão e essa falsa convicção da direção que o trabalho é bem feito, sendo que o Grêmio no final de semana recebe o Flamengo. Ô, Bruno, com todo o respeito e amor que eu tenho à tua pessoa, porque nós amamos as mesmas cores e nós amamos também o mesmo setor específico da torcida, que é a geral. Nós amamos aquele lugar lá. Mas na semana que vem nós já vamos ter ultrapassado a primeira quinzena de abril. Nós estaremos ingressando na segunda quinzena de abril. E nós estamos falando de um trabalho que não existe. E nós temos na quinta rodada do Brasileirão um Grenal. Eu não sei se vai ser hoje ou amanhã ou depois do Flamengo, mas esse treinador, com todo o respeito ao profissional que é o currículo que tem Gustavo Quinteiros, não deu certo no Grêmio. Ele precisa ser desligado. Eu concordo, Pedro, mas o Grêmio aí precisa de um outro treinador. A gente precisa pensar no Tá. que virá pela frente. É esse ponto. Tá. Esse ponto. Porque Mas assim, ó, aí- eu falei rapidamente, mas é importante reforçar. É lindo o cenário de que o Dorival seria o grande treinador. Aí eu reforço a minha pergunta. O Dorival aceitaria treinar o Grêmio? Não, não é nem isso. Esse time não combina com o Dorival. O Dorival gosta de jogar com a bola. Tem que ver o que o também. Grêmio quer pra ele, Bruno. Também tem Tem que isso. ver o que o Sabe Grêmio qual é quer o pra tipo de ele. treinador que Também combina, tem né? isso. Mas acima de Menezes. tudo... Mano Menezes. Mas tu não vai mas eu quero te dizer, Ribeiro, que embora tu esteja correto, tu não vai convencer o torcedor com essa tua análise. tá bom. Tu não vai convencer, embora eu concorde contigo, tá? O torcedor, ele quer o Dorival, que ele é o melhor treinador hoje livre no mercado. Se tu fala em Mano Menezes, é rejeição absurda. Não adianta tu explicar que o Mano é um treinador mais reativo, que talvez case melhor com esse elenco, é copeiro, o Grêmio daqui a pouco, né, numa virada Fazer de uma chave, pergunta. sonha com uma Sul-Americana. O torcedor não quer. E outra, o torcedor do Inter, pode perguntar pro Alexandre Ernst, tá rezando pro Mano. Deixa eu te fazer assumir uma o Grêmio. pergunta. Tá rezando. mas E eu aí- tenho medo do que pode Deixa eu ser o fazer uma Mano. pergunta Sabe por quê? pro Porque Bruno, o bem Mano, importante. às vezes é pensamento mágico. Ah, coloca o medalhão que tira, que já tirou em Bruno, outras vezes. Bruno, não sei se o Mano é a melhor vem comigo opção. aqui, tá? Não Vem sei, comigo aqui. sinceramente. O que a direção do Grêmio pensa nesse momento, tá? Vamos lá. É preferível tu ter convicção no trabalho do Quinteiros ou tu tem convicção no trabalho do Quinteiros porque tu não tem a reposição? Porque tu não tem esse treinador no mercado. pouco de cada O coisa. Dorival Mas tu não ela convence começou por quê? assim. O Dorival tu não convence porque o Dorival vem para mandato tampão. Tem eleição no final do ano. Dorival vem para fazer contrato não de vem. 7, 8 meses e não vai vir. Não, e mais do que E isso. não vai vir, é 7, 8 meses. Dorival é treinador que vai pegar projeto. Pela política Qual é e o pela treinador draga que do pega time. mandato tampão com bônus por Ele. objetivo atingido? Ele. Mano Menezes, que isso tá aí. no mercado. Tu não vai tirar o Voivoda do Fortaleza? O Voivoda sabendo que tem eleição no final do ano para pegar 7, 8 meses, ele Não quer projeto. viria. Não ilude vem. o torcedor, Não não viria. ilude o 4 torcedor. anos lá. O Grêmio tem uma eleição no final do Tem ano. cobrança. Tem Então, uma ainda há pergunta 4 pra anos te pra fazer. cobrança. Tem um nome. Dorival não aceitaria por essa questão política e porque o time do Grêmio é uma draga, ele treinava a seleção brasileira. Imagina sair da seleção para pegar um time extremamente Filipão. limitado. Mais do que isso. Uma draga por o Mano, outra, né? O Mano Menezes, eu acho que não teria aprovação. A diretoria estaria contratando um treinador contra a torcida. Felipão é um nome que agradaria. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Não vem. Em seguida tu faz a Felipão pergunta pra ele. agrada, Em seguida mas tu não faz a vem. pergunta Acho pra ele. que Vamos ele é lá. gremista. Presta atenção aqui nesse recado. Não. O programa, na verdade, é Manda pra gremista. mim, Juarez. Juarez O não programa sabe como um os todo é títulos, gremista, né? né, cara? Eu já Hein? falei várias vezes que
jornalisticamente é uma honra trabalhar na Grêmio TV. Né? Vai, Guimarães, pergunta. Eu quero te dizer A que pergunta- realmente os veículos, eles, de forma geral, quero concordar com o Ernst nesse sentido. A maioria é azul. Eles são mais azuis, É isso mas aí. é que isso Maioria é azul. em todas as profissões, né? É a maior torcida do estado. Né? Vai, Guimarães. É, mas aqui nunca foi assim. Olha só. Olha aqui, falando! Se é Cara, assim, pergunta é para só tirar. o DNA. O Eles Ribeiro vêm, sabe o que eu tô eles vêm. falando. O DNA. Vai, Guimarães. Bruno Soares. Plebe vermelha. Falas bastante de torcedor, né? Bom, o torcedor não aprova esse nome, o torcedor não aprova isso, o torcedor não aprova aquilo, beleza. Eu te pergunto porque geralmente o dirigente de clube é um torcedor. Fosse tu um dirigente e tu entende futebol o suficiente para ser dirigente. Nesse momento, tu escolheria um treinador, mesmo desafiando a torcida, que desaprova o nome que tu, no teu íntimo, sabe que daria certo, ou escolheria um treinador que tu não tem tanta certeza, mas seria para jogar para a torcida para ter essa aprovação? Cara, eu acho que eu tentaria buscar o equilíbrio entre as duas coisas. Eu não desconsidero a torcida, eu entendo que o amigo viva dentro de um livro. É um ano mas eleitoral. O mandato acaba lá em dezembro. Eu acho que tu precisa ano considerar eleitoral. tudo. Tu precisa considerar tudo. Eu não vou contratar um treinador que eu tenha convicção, mas que a torcida vai odiar desde o primeiro jogo e ele já vai começar sendo vaiado. Não tem como, a torcida ela é mandatória, não tem o que fazer. Engraçado que o Inter fez isso, né? É. E deu certo. Não foi tanto assim. Sim, senhor, foi. Não, o Roger não Sim, era senhor, assim, sim, rejeição. senhor, Sim, senhor. foi. O Sim, Inter fez isso e deu sim, certo. senhor. O Inter só dá certo Sim, porque senhor. a direção E vou te desconsiderou dar o pensamento da outro, torcida. e vou te dar outro exemplo. Desconsiderou Eu vou te dar o pensamento outro da exemplo torcida. que o Inter desafiou a torcida e deu certo. Tite. Não pode Tite. ser. O Inter desafiou a Pode torcida ser. quando contratou o E até Tite. para ajudar vocês, eu vou dar um exemplo desse ano no Grêmio. O Grêmio desafiou a torcida e contratou o Volpe. E hoje ele é a melhor contratação do Grêmio. É verdade. Desde, É mas verdade. assim, daí Bem talvez. Só que aí, olha só, isso que a gente está falando aqui, eu acho que às vezes é importante o dirigente se comunicar assim com a torcida também. Se ele tiver convicção no nome, digamos, Mano Menezes. Não, eu tenho convicção no Mano Menezes, vou botar, a torcida não quer. Vai para uma entrevista coletiva e defende como a gente está falando aqui. Cria a narrativa. Tem dois Podia nomes ser pra uma pergunta, pergunta, tá? tá? Tem Olha dois aqui, Porque eu deixa eu acho fazer realmente Quer ver? que a convicção Ernest. sobre o time, ela tem que estar à frente de qualquer tipo de Quer apoio ver? popular. O Inter fez isso, gente, e funcionou. Quer ver? Olha aqui, Sabe ó, por que, Ernest. que o Mano não é tão. Ernest, O Mano não é valorizado? Deixa Porque eu ele fazer foi uma mal no pergunta. Inter. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. retranqueiro, Se o tá Grêmio, falando de retranqueiro. Também. hipoteticamente, se o Grêmio anuncia a contratação do Mano Menezes antes do Clássico Grenal, não sei se na véspera, 2 jogos antes, qual é a motivação do Mano Menezes para um Clássico Grenal treinando o Grêmio? É justamente reverter o que aconteceu no Inter. Com É certeza. tudo que o Mano Menezes quer. Porque é o um Mano- Clássico Grenal com Vamos ele lá, né? dirigindo o Grêmio. Vamos lá. Olha, fecha a o casinha, Mano Menezes. segura o- É tudo o que ele Não, quer. e não só isso, ele por vai uma ser um bola, ingrediente. Ele bota o piano no piano. Não, ele é extremamente rancoroso, né? Ele é um cara e veja bem, não é. tô depreciando, né? Quando eu falo isso, é um cara que vai ter um brilho, ele vai querer ganhar do Inter, com certeza. Agora, eu acho o seguinte, tá? Contratar o Mano Menezes depois, agora do Quinteiros e tal, isso e aquilo, é meio que decretar que estamos lutando contra os 45 Isso já pontos, está né? Não, tá decretado. decretado. Tá Já decretado. é. Faltam Já tá 42. decretado. Faltam 42. Já é isso. Não, mas isso aí até a torcida do Grêmio Não, já já sabe. sabe. já O que sabe. vem é lucro. Ah. É 42 e o Cara, que vem é mas a lucro. realidade é essa. É essa a realidade. O Ernest, não é a realidade do clube tão somente. A torcida está muito ciente disso. É óbvio. É isso. A torcida tá E outra muito coisa, ciente. quando a gente É admite... preocupante a situação, É, né? quando a gente admite E, aqui... e nesse cenário, o Mano, de novo, acaba sendo o nome ideal. E quando, a gente, e, quando a gente Ele adi- consegue. e quando a gente admite aqui, não é ser colorado ou não amar o Grêmio ou não gostar do Grêmio, é só uma constatação. Torcedor do Grêmio mais consciente e mais certo de cabeça sabe que nós estamos falando a grande verdade. É uma batalha esse ano, porque o ano passado nós quase caímos de novo. Isso é bem preocupante. O torcedor Com ele tá enchente, sério, com olha, enchente e sem é arena. sério. Tem duas Com coisas- enchente e sem arena. Duas fala. coisas precisam ser ditas sobre o Mano Menezes. Uma delas é que, beleza, ele é um técnico mais reativo, eu não vou chegar ao ponto de dizer que ele é retranqueiro, mas ele é reativo, ele é um treinador que dentro de casa vai muito bem, ele normalmente tem grandes aproveitamentos como mandante e muitas dificuldades como visitante. Para esse elenco mais limitado do Grêmio, talvez casaria. Eu confesso, não tenho convicção, mas talvez sim casasse a ideia do Mano com o que o Grêmio tem. É um técnico copeiro, o Grêmio tem a Sul-Americana aí como uma prioridade
ou era a prioridade, talvez a prioridade agora seja os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. E tem mais uma coisa, o torcedor que talvez esteja descontente olhando para o trabalho do Mano no Inter, ele não foi bem no Inter, principalmente no segundo ano, perdeu o Grenal. Eu quero lembrar vocês que o Mano na casa mata do Grêmio ganhava a Grenal, inclusive no Beira-Rio com o gol do Pedro Júnior. Então, calma. 2006. Fala, Ribeiro Neto. Quero te ouvir sobre o novo técnico do Grêmio, seu Quinteiro. Se contar, né, Gamba, antes do Ribeiro rapidinho, que o Mano é aquele cara que bota o jogador cada um na sua posição, né? É, isso aí. Ele bota o É pianista meio no básico, né? É arroz com feijão. Mas é uma coisa, é um sabe- jogador, não, mas é um treinador que provavelmente ajeitaria a defesa do Grêmio. Vice-campeão brasileiro com o Inter. Segundo lugar, né? pouco Porque Vice-campeão brasileiro com o Inter. Sem disputar o título porque em nenhum momento. naquele Tem teve duas o verdades. Super Palmeiras, Tem né? duas verdades. Sem disputar o não título em disputou nenhum o momento. título, essa é uma verdade que vocês estão colocando, mas tem uma segunda verdade. A pontuação dele daria título em não, sei Não, quantos é anos histórica, anteriores. é histórica no Duas ou Inter. três. É a maior pontuação da Fala, história do Ribeiro, Inter. preciso te ouvir. Com certeza. Agradece, não seja mal agradecido. Eu tenho dificuldade em trabalhar a expressão convicção no momento do Grêmio. Primeiro, assim, todo mundo sabe que quando tu está com um problema, é porque alguma coisa iniciou com o problema. Isso não é 100%, né? Porque às vezes as coisas se resolvem e tal. Mas normalmente, quando uma coisa vai mal, é porque ela começou mal. O Grêmio não teve nenhuma convicção no Quinteiro. É isso aí. Ele foi contratado aos 49 do segundo tempo, foi o cara que sobrou, entendeu? E aí, né, o Grêmio tá navegando nesse barco. Claro. Então, assim, eu acho que perguntar sobre convicção agora não vale a pena. Não faz nem- Se não trocar, faz nem talvez sentido. não seja por convicção. Ribeiro, isso aí. E Ribeiro, é isso aí. Deixa eu pegar da tua vivência, tá? Da tua vivência, da tua expertise, Passou por do muita teu coisa na olhar vida. sobre a vida, Muita tá? coisa. Do teu olhar sobre a vida. Olha pra mim. O que na tua vida foi a tua quarta opção e deu certo? Eu tinha uma árvore que eu chamava de Eva. Uma época de muito Pink Floyd, entendeu? Bah, Mas assim, eu sempre trabalhei com as primeiras opções. O que na tua vida, Guimarães, foi a tua quarta opção e deu certo? não pergunta pra mim, pelo amor de Deus, que eu vou Cara, não lembro de ter. Como é que o Eu Quinteiro tive a vai dar sorte- certo? O acho que eu Quinteiro tive foi a a sorte de quarta, não ter quinta corrido uma opção quarta do Grêmio, opção. Guimarães. Mas eu quero te dizer Como que- é que vai dar certo? Embora ele Isso aí é o tenha- Como é que vai dar certo? Sabe, isso é o resumo do casamento, do matrimônio, né? Mas A tua embora- namorada foi a tua quarta opção ou foi a tua prioridade, foi Bruno minha Soares? prioridade. Mas Por eu isso que só tá quero dando lembrar- certo. Só que eu lembrava que a Eva era uma árvore. Eu quero te dizer o seguinte, Para ô... muito, Como é que era né? o nome do cara aquele? Me ajuda, Guimarães. Serguei. Serguei. Ô, Gamba, só quero te dizer uma coisa. Pansexual. Fala, Bruno. O Quinteiros, por mais que não tenha sido a primeira opção do Grêmio, ele foi contratado por ter sido campeão argentino. Esse foi o grande ponto que fez o Grêmio contratar ele. E hoje existe convicção no Quinteiros. E existe uma ideia de que o Quinteiros está... Olha só, não é eu que estou dizendo, é uma ideia do Grêmio. Existe uma ideia de que o Quinteiros está levando tempo para corrigir todos os problemas criados pelo Renato no ano passado. Essa é a ideia criada dentro do clube. Eva, a árvore de Ribeiro Neto. Serguei fez amor com a Posso Denise, contar mais? Se um dia tu me adolescência. convidar para